Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. A Arca de Noé, o dilúvio. Deus anuncia o dilúvio a Noé, porque a terra estava cheia de pecado e não agradava mais ao Deus do céu, o Criador do céu, da terra e dos confins da terra. E ordenou Deus a Noé que fizesse uma grande arca de madeira. E Deus ordenou a Noé como lhe havia de fazer a arca. E Noé foi orientado por Deus. Começava Noé a fazer uma grande arca para Deus. Enquanto Noé fazia a arca, ele também pregava a palavra de Deus. Mas pessoas riam, zombavam, não acreditavam do dilúvio que Deus havia anunciado. Pessoas riam, zombavam de Noé e o criticavam. Casavam-se, davam-se em casamento e em grandes festividades. Mas Deus disse a Noé: contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. E disse mais o Senhor: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme as suas espécies, dos animais conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão para ti, para os conservares em vida. E foi uma coisa linda e maravilhosa. E Deus ordenou os animais para entrarem na arca. Enquanto as pessoas riam e zombavam, quando certo dia, uma enorme fila de animais, guiados pelas mãos de Deus, aves, pássaros, quadrúpedes, répteis, todos os tipos de animais, lindas espécies até mesmo que Noé não conhecia, entravam pela porta da arca. A arca feita pelas mãos de Noé, com muito trabalho e sacrifício e suor dos seus filhos e da sua esposa. Enquanto os animais entravam, todos começavam a se assustar agora e perguntar e ficarem encabulados. Pessoas ficaram assombradas, vendo animais que nunca haviam visto, vindo de várias regiões em direção da arca de Noé. Orianda manto terra nagasúpia, que coisa linda e maravilhosa. Os animais, casais em casais, entrando pela arca. Foi um dia maravilhoso, a chegada daqueles lindos animais. E entrando de 2 em 2 pela arca. As pessoas certamente começaram agora a acreditar que havia um mistério entre Deus, Noé e aquela grande arca. E quando de repente os animais entram todos para dentro, Deus manda que Noé selasse agora a porta da arca. E quando Deus sela, a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Entra para dentro e a porta é fechada. Pessoas começam a ficar em volta da arca tentando entender aquele grande mistério. Mas quando Noé pregava e avisava que viria um grande dilúvio sobre a terra, pessoas riam e debochavam de Noé. Mas agora pessoas estavam preocupadas em volta da arca, com grandes animais em volta da arca. Estavam sem entender porque não havia ninguém tocando os animais, apenas a mão de Deus designava os animais a entrar pela arca.
E de repente, o tempo começa a se fechar. As nuvens começam a se escurecer. Os ventos começam a soprar. Relâmpagos e trovões. Uma grande tempestade começa agora a encostar. E a chuva começa a cair sobre a terra seca. Pessoas que não viam chuva há muito tempo naquele lugar e que zombavam de Noé naqueles dias, porque ele estava fazendo uma arca aonde nem sequer chovia. Mas de repente a chuva começa a molhar a terra seca e começa a subir o nível. Pessoas agora começam a ficar assustadas porque a água começa a subir e a chuva começa a cair agora. Pessoas em cima da janela e a chuva não para de cair naqueles dias. E agora pessoas em cima do telhado gritando, assustadas, com medo. Agora a chuva está acima do telhado, acima das aves. Pessoas gritando, correndo em volta da arca, nadando em volta da arca, batendo na porta, pedindo Noé que abrisse a porta. Mas eu te falo, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus, tende misericórdia do teu povo. Converte o povo do pecado para que tenham a salvação. E Deus envia sobre a terra agora a chuva. 40 dias e 40 noites choveu sobre a face da terra e ninguém sobreviveu. Todos os animais morreram que viviam sobre a face da terra. Apenas com Noé Deus estabeleceu o seu pacto, porque ele era um homem sincero, justo. Em verdade, terra, manto, anagasúpia, eu te falo, busca o Senhor, busque a face do Senhor, porque enquanto Noé avisava do grande dilúvio, todos escarneciam a Noé, zombavam e criticavam, e duvidavam de Noé, e duvidavam do Deus que você serve. Olha, se Deus falou contigo, vai adiante, não abaixe a sua cabeça, terra, não brinque, não duvide da voz de Deus, porque Deus tem um grande carinho por você. Por isso Ele te escolheu. E pessoas acham que você está ficando louco, que você está ficando doido. Mas lembra, a sabedoria de Deus para o homem natural é loucura. Deus te escolheu porque Ele te ama, porque Ele tem um plano com você, porque Ele quer te salvar. Nunca desista, nunca pare de lutar, nunca desista desse Deus que você serve. Lembra do livro de Salmos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará em paz. Você que habita dentro das igrejas, você que não cansa de buscar ao Deus que você serve, continue buscando cada vez mais o Deus que você serve. Não canse de velar a casa do Senhor, as ombreiras da sua casa. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam. Busca esse Deus, porque grandes coisas estão para acontecer nessa terra, e pessoas ainda estão brincando com a palavra de Deus. Seja como Noé, persevera, caminha, meu amigo, e marcha, para que Deus venha ter você por justo e te levar para a sua santa habitação. Nunca desista, nunca pare de lutar. Lembre-se sempre, meu amigo, a arca de Noé balançava de um lado para o outro, diante de 40 dias e 40 noites de chuva, e ela não afundou, porque a mão de Deus estava sobre ela. E lembre-se, Titanic, um barco feito, um grande barco feito com todo equipamento sofisticado, mas não resistiu, porque falaram: nem Deus afunda este barco. Mas eu te digo, a arca de Noé
feita de madeira, resistiu aos tempos, aos ventos e às chuvas, porque a mão de Deus estava sobre ela. E aquele que está sobre a poderosa e potente mão de Deus, eu te digo, o seu barco não vai afundar. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de parto, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.